Sejam bem-vindos a mais um Arte em Debate. O tema de hoje é Quarentenas Poéticas, Professoras Artistas em Diálogos Criativos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao ArtLab e dizer também que eu estou emocionada com todas essas professoras aqui. A gente teve a oportunidade de conversar durante essa semana e já foi muito produtivo, então eu estou aqui ansiosa, já querendo anotar tudo como uma boa aluna. Márcia, obrigada pelo convite. E eu queria começar apresentando as meninas, mas antes disso eu vou dar um recado do chat, eu vou ficar observando o chat, então se vocês quiserem ir fazendo perguntas durante o debate, eu vou anotar. E conforme for, vocês podem levantar a mão, a gente tenta abrir o máximo possível, porque, como eu costumo dizer, a gente está nesse Arte em Debate para nos aproximar, para ficar perto nessa distância. Então, a gente consegue se comunicar e sempre sendo essa troca gostosa de conversa mesmo. Eu vou queria apresentar o nome das participantes de hoje, que é Elaine Patrícia Grandini Serrano, Lucimar Belo Frange e Priscila Leonel de Medeiros Pereira. Meninas, a palavra está com vocês, que tenhamos uma boa manhã inspiradora. Obrigada, Andréia. Bom, primeiro, claro, né, agradecer todo mundo que está aqui, agradecer muito, muito a Márcia Porto, que a gente se conheceu, na verdade a gente teve um encontro uns 3 anos atrás, eu acho, que foi um encontro certamente eterno, e a Márcia tem um trabalho fantástico, um deles inclusive está aí na nossa tela, e é uma grande artista. E ela me convidou há um mês e meio atrás para participar de um debate como esse, sobre a beleza, e foi muito gostoso, muito bom, muito rico. E daí, de lá para cá, nós tivemos essa vontade, esse desejo de promover aqui também um debate com 2 artistas, 2 professoras que produzem incessantemente. E pensando, né, o que esta quarentena, ou melhor, como esta quarentena está provocando os artistas, e aí nós pensamos na seguinte questão: como essa quarentena, então, está provocando 2 mulheres professoras e artistas, né? A Lucimar, ela já não está mais na sala de aula, mas ela ainda é uma grande educadora, né? Eu penso que a Lucimar, professora, nunca vai deixar de existir, né, Lucimar? Depois você vai falar sobre isso. Mas, então, eu convidei a Lucimar com um rico trabalho que ela está produzindo. Na verdade, é uma ação performática, né, como ela tem colocado. E, da mesma maneira, a Priscila Leonel, que também está nesse período todo de isolamento, com a mão na massa, literalmente, e vocês vão ver como. E eu pensei muito nesses 2 nomes, né? Primeiro porque a gente queria trazer esse posicionamento da mulher artista em meio, né, a esta pandemia, em meio a este isolamento, e em meio a estas quarentenas. Eu acho que vocês viram, né, que no título do debate eu coloco quarentenas no plural, porque essas quarentenas, elas são sucessivas. A gente teve 40 dias, depois mais 40, agora são 100 setenas também, como a Lucimar outro dia disse. Enfim, então como elas estão produzindo? E aí, fazendo, né, já uma provocação a vocês, eu gostaria que vocês pensassem muito durante a fala delas sobre 3 pontos que a Miriam Celeste Martins coloca em um dos seus textos, né, que para acontecer uma ação mediadora,
daquele que está mediando o objeto artístico, né? Ou um professor, ou um mediador em algum local de educação não formal, enfim, alguém, o que é preciso levar em conta, né? Então, ela coloca 3 questões aí: a nutrição estética, a curadoria educativa e a ação propositora. Depois a gente volta a falar sobre esses 3 pontos, mas pensem muito, né? Como a professora Lucimar, a artista Lucimar, e como a professora e artista Priscila Leonel trabalham esses 3 aspectos dessa ação mediadora que elas também nos colocam, a partir do objeto artístico que elas vão apresentar, tá? Então, nutrição estética, curadoria educativa e a ação propositora, tá ok? Eu tenho certeza que nós teremos uma grande manhã, uma manhã extremamente motivadora, como a Andrea já colocou, nós tivemos a oportunidade de conversar, alinhar algumas coisas durante a semana e só naquele papo a gente já percebeu que tudo flui de uma maneira muito importante e interessante a partir do ponto de vista que essas 2 artistas nos colocam. Então, espero que aproveitem muito, desejo a todos nós uma linda manhã, tá bom? Eu acho que quem começa agora é a Lucimar. Então, é com você, minha querida. Então, bom dia. Agradeço muito ao ArtLab, agradeço a Márcia Porto, a Priscila, que vai estar junto comigo, a Patrícia, que fez o primeiro convite, a Deia, o Eduardo, né, todas as pessoas que estão envolvidas para que a gente esteja junto, e a cada uma das pessoas participantes, que é um diálogo nessa manhã, de um tempo grande já, de um certo isolamento, né? A gente está isolado, mas eu tenho comentado que a gente virou figurinhas 3x4, né? Pequenininhas, às vezes mais compridas, um 3x4 alongado, e tem sido um momento de muitos encontros. Então, como artista, eu assino Lucimar Belo, fiz mestrado e doutorado na ECA, na USP, mas fiz a minha graduação em Belo Horizonte, sou mineira, e o meu grande embate são as imagens e as palavras. Então, escrevo contos, poesias, e vou fazendo trajetórias de inquietude. E a minha ligação com a educação vem de longa data, sou de uma família de professores, e a escola, para mim, é o mundo, né? O lugar é o mundo, como diz o Milton Santos. Então, eu queria já a ajuda aí do PowerPoint, porque vamos manter o que a gente combinou para ter tempo de conversas com todos os participantes. A ideia me ajuda? A Patrícia, que vai passar o PowerPoint? Pode ser, eu passo sim. Tá bom, então vamos lá. Tá, eu tô aqui também em apostos. Tá, André? Então acho que eu prefiro você mesmo, como a gente tinha. Vamos lá. Tá, ok? Eu fiz o esqueminha porque eu gosto muito de falar, senão me perco no tempo, né? Então, as bolhas de sabão, eu gosto muito de brincar com as palavras. De pequeno eu já arrancava uma palavra das outras. E quarentena, para mim, chama-se quarar as antenas. Eu tenho que ficar o tempo inteiro ligadinha. Peraí que eu vou tentar de novo, que não tá vendo a apresentação. Bom, mas eu vou comentando. Então, esse ato de quarar as antenas, quarar é um verbo que vem para mim da época das fazendas, né? E eu via quarar a roupa com anil, a roupa branca, no cimento. E é uma atitude do sol que quara e que limpa a roupa. Então, quarar as antenas, para mim, é essa atitude de ficar em casa, numa casa bolha, mas com as antenas ligadas para fora, permanentemente. Aí pode passar o seguinte. E aí tem uma ligação muito grande das bolhas de sabão, que eu escolhi 3 ações contínuas, mas vou falar aqui hoje só das bolhas de sabão.
A bolha é como um sopro, né? Como uma fagulha, uma coisa que vai, é uma gotícula que vai para o mundo, mas não é uma gotícula letal, pelo contrário, é sabão. Eu comecei brincando com as bolhas de sabão, e aí depois que caiu para mim uma ficha de que o sabão é o grande protetor desse vírus letal, então é uma fagulha, são muitos mínimos, porque a bolha é uma junção de mini estruturas matemáticas, né? Então são muitos mínimos que eu venho soprando das janelas, isso como um bico de beija-flor. Eu sempre achei o beija-flor um bicho muito bonito, muito sabido, porque ele vem com uma língua, um bico, né? Que é uma agulha, e vai certeiro. Pode passar o beija-flor, depois a gente volta. Ele é certeiro, esse bico vai lá, ele está em movimento, ele está em equilíbrio com as asas, ele vai certeiro lá onde tem um néctar, né? Pode voltar na imagem das primeiras falas, por favor. Daí. E aí fiquei sentindo que... Pode ser anterior. Eu fiquei sentindo que... Bom, para aí um pouquinho. Eu fiquei sentindo que esse beija-flor tinha, no meu sopro, essa tentativa de esticar o corpo para fora da janela. A janela virou uma moldura. Mas eu olho longe, eu vejo o céu, de onde eu moro, eu posso ver longe. Mas eu queria esticar meu ato, né? Esticar meu gesto, chegar perto das pessoas. Então, essas bolhas, elas vazam com S, que não está errado o português. Vaza com S é lama fina e inconsistente. E eu gosto muito dessa lama fina e inconsistente. Então, esse meu gesto de sopro, a bolha tem uma estrutura, mas ela se forma como ela quer, ou mais agrupada, ou mais fina, ou mais larga, ou mais gorda, e ela estoura onde ela quer. Ela também é muito incerta, ela esvai e ela é incerta. E aí são esferas, são mini esferas irregulares, se a gente pode falar assim, mas eu acredito que sim, e aí estou nas esferas pensando do Peter Sloterdijk, daqui um pouquinho ele vem nos slides. Essas esferas mantêm um contínuo, e aí estou conversando com o Dewey, Arte como Experiência. Só que é um contínuo, podia pôr no plural, mas eu deixei no singular, que vem do latim como ele usa, é um contínuo que escapa, ou seja, é um contínuo que se mantém no singular e ao mesmo tempo no plural, que vaza com essa força da lama fina e inconsistente escorregadia e ao mesmo tempo escapa. Daí volta para mim lá no segundo slide, por favor. Isso. Aqui tem o conceito do Peter Sloterdijk, que vem trabalhando atualmente com a co-imunidades. Ele não chama de comunidades, ele chama de... Nós temos, ele pensa, né? Está pensando isso atualmente, e dando entrevistas e escrevendo textos nesse sentido. É o momento de pensarmos em co-imunidades. Nós temos que nos imunizar, mas em comunidades. E eu acho esse conceito extremamente pertinente. E, para mim, são essas coimunidades nas biosferas ampliadas. A Regina Favre, que é uma psicanalista e filósofa, tem trabalhado o conceito de que nós somos um mínimo da biosfera. Cada um de nós é o mínimo da biosfera. E esse momento atual, nós temos uma responsabilidade enorme com essas co-imunidades, as comunidades imunizadas. Pode passar uma bolha agora, por favor, né? Pode andar para frente. Isso aí, para um pouquinho aí. Essas comunidades sustentadas por essa consciência aposta e concretude de estar junto. Somos o mínimo, somos todos cúmplices, todos responsáveis. Não só a minha pessoa em relação ao outro, mas a minha pessoa em relação a todos os outros me constituem. Né? Então, o grande desafio é como estarmos juntos, como essas bolhas de sabão. Aí são umas bolhas mais noturnas, né, que elas têm um certo brilho da luz e, ao mesmo tempo, elas têm esse agregado. Pode passar mais um, daí? E mais um, esse beija-flor a gente já o visitou aqui.
a experiência, pensar as bolhas como experiência e imaginação visual. Essa imaginação visual é uma fala da Daniela Lima, da N1 Edições, que tem feito postagem de textos extremamente atuais, de pessoas que estão pensando, escrevendo agora, e ela fala da imaginação visual. E agreguei as bolhas de sabão nesse exercício de pesquisadora, professora, arte educadora, artista. Com que pessoas eu vou dialogar nesse momento que o ArtLab me faz esse convite, né? A experiência do Dewey, a imaginação visual da Daniela Lima, as culturas que para mim sempre foram no plural, eu não entendo cultura como singular, eu entendo como plural, em tempos de pandemia. E um estado assim de ver vendo. Eu solto as bolhas, e na hora que eu solto a bolha, que é um sopro, né, que é mínimo, e aqui tem a primeira que eu fiz, a hora que eu sopro, eu não sei onde ela vai, eu não sei a extensão, não sei quantas camadas vem, e às vezes vem bolhas assim, dessa espessura, e às vezes bolha do tamanho do meu rosto, e elas viraram para mim presentes, e eu fico vendo, acompanhando pelos olhos, aonde elas vão, onde elas vão. Bolha sobe um empeno de um edifício de 10 andares, 12 andares, eu não imaginava isso. Podemos mais um? Ideia. Aí a primeira maquininha, que foi essa, né, que é o frasco de detergente, porque a gente vai juntando coisas em casa, um Perfex e uma borrachinha de dinheiro. E mais um slide, isso. E essa pequena bolinha, essa pequena maquininha, eu estou chamando de maquininhas, né, eu já estou com acho 15 maquininhas. Ao invés de jogar no lixo, eu converso com as sobras e vou nas gavetas e vou agregando coisas. Esta pequena maquininha gera essa bolha desse tamanho, essa coleção de bolhas. E as bolhas vazam, elas vão, o vento leva. Tem hora que o vento é muito grande, tem hora que o vento é muito pequeno. Aí eu começo a soltar as bolhas, o vento me rouba as bolhas. Eu nem consegui, o sopro já foi. Então tem sempre o estado de espera inesperada. Isso me tira muito o chão, o que eu acho muito bom. Mais uma ideia, por favor. Aí comecei a soprar na janela, nos copos. Eu tenho uma ação de muitos anos, que eu bebo água toda manhã, e sempre num copo de cristal e perto de uma janela. E o fundo do copo sempre colhe arco-íris. E as bolhas de sabão sempre expandem arco-íris. Então, comecei a soprar bolha de sabão nos copos, no parapeitozinho de fora da janela, né? Podemos ir mais um. Mais um. Essa foi uma maquininha que eu fiz também, que eu lembrei que tinha arames, e aí fiz uma maquininha de 3 partes, mas depois eu já fiz essa aqui, que é uma borboleta, né, porque eu posso desenhar para as formas que eu quiser. E aí podemos passar mais um, Deia. A minha ajudante, a Deia, a mulher das imagens nas mãos, né? Ela que vai passando as imagens para nós. E essa maquininha tanto aquela de 3 aros, quanto essa aqui parece uma borboleta, elas me dão essas camadas de bolhas. Olha que lindo que é isso. Né? Elas não saem uma bolha. Elas não são uma maquininha que você compra. Elas são engenhocas da minha casa e elas vão se ampliando. Pode passar mais uns 2 ou 3 seguidos agora. Deixa um tempinho. Olha que coisa mais maluca. Olha essa. Parei só um pouquinho. Essa maquininha está aqui, ó. É um pauzinho de churrasco, um barbante, tudo coisas que eu tinha em casa pequenas. Não tinha muito barbante. E aqui uma rolinha de metal. A gente põe na solução assim, estica. O sabão está aqui dentro desse triângulo e quando você sopra, esse sabão escapa de formas completamente inesperadas. Pode passar o seguinte. Olha o tamanho dessa bolha.
Não é uma maravilha? Assim, as bolhas são presentes, elas não vieram... Eu comecei soprando bolhas quando eu estava muito triste ou quando eu estava muito alegre. Que foi muito pesado ficar em quarentena, né? A vida estava andando e, de repente, houve um corte abrupto. E agora, em casa, não sai mais. E aí você começa a operar com as dificuldades, como é abastecer uma casa, limpar uma casa sozinha, fazer tudo sozinha, não tem ninguém para te ajudar, receber tudo, limpar, aquele desespero do vírus não vai entrar em casa. Então, corria para a janela e soprava as bolhas. Aí eu estava muito bem, muito feliz, mas mereço me dar de presente, brincar um pouco, né? E aí brincar, numa conversa com Walter Benjamin, o brincar não é fazer sempre, mas é fazer de novo e de novo e de novo, né? Então a atitude de brincar também, as Lucimares crianças, as Lucimares de meia idade, as Lucimares maduras agora, brincando, né? E foi muito bonito porque meu marido começou a fazer as fotos para mim, porque a gente brincava, vamos soltar bolha, eu fazia, soltava a bolha e ele fotografava, né? Com todas as nossas dificuldades. Bom, mais uma bolinha dessa maquininha do espetinho de churrasco, né? É muito lindo. Isso eu aprendi com um palhaço. Aprendi a receita também, depois a gente tem a receita das bolhas de sabão, que não é só detergente e água. Essa maquininha também eu acho sem vergonha, mas gosto muito dela. Tá aqui, ó. O tubo de papel alumínio, né? E mais uma vez um pedacinho de Perfex. E aí essas bolhas também são muitas, são grandes, pode passar mais uma. A caixa de suco, né? A caixa de suco ficou vazia. Então, como é que eu vou fazer? Eu fiz um corte em X aqui. Nesse corte em X, é só soprar aqui, molho lá na solução, sopra aqui e sai essa bolha redonda. Eu não sabia que ia sair, mas qual é o segredo da bolha de sabão? Ter um espaço para segurar a solução e um sopro. Então, qualquer coisa vira um espaço de segurar a solução. Essa aqui é um frasco de mel. O buraco é mínimo, né? Porque é um frasco de mel onde você pinga o mel. E aí eu fiz uns buraquinhos com um prego quente no fogão. Então é só molhar na solução, soprar e de repente você tem a surpresa de uma bolha de forma totalmente inesperada. Pode passar mais uma ideia. Ali, o anterior eu estava no tanque, eu soprei bolhas para o meu tanque de lavar roupas, eu soprei bolhas para a minha pia da cozinha, e aqui eu estou na minha área de serviço, né? Aqui eu volto à sala, estou na sala de novo, essa maquininha está aqui, é um frasco de leite, e eu precisava uma coisa nova, fui achar umas rendas, que eram pedaços muito pequenos, então bordei as rendas, costurei para emendar. Eu sempre gostei muito de bordar, tem alguns desenhos bordados. E aí, a borrachinha ficou muito estendida, então eu bordei a borrachinha na renda. E assim eu vou fazendo as maquininhas, as sobras, aí a minha borboleta descansando na bacia, que também são feitas bacias. Aí do meu vitrô, né, o meu vitrô refletido na bolha, porque à medida que as bolhas vão ocupando espaços, elas vão tomando formas e acolhendo lugares. Isso para mim também é muito lindo, porque nesse momento de confinamento eu expando, mas as coisas também vêm para mim de uma forma que eu não imagino. Eu só vejo depois nas fotos, né? Mais um. Essa maquininha de fuxico, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer fuxicos, então fiz uns fuxicos, um frasco de suco, aí eu ganhei um presente que era embalado com filó verde, eu pus o filó verde e peguei os fuxicos, então eu estou soprando com os fuxicos de uma outra janela, né?
Aí elas estão descansando à espera da solução e à espera do sopro, porque elas também precisam descansar, porque elas ficam cansadas, né? Como eu, às vezes, também fico cansada de soprar. E aí, mais uma. Essa Elastex e uma renda, né? Eu cortei uma roupa, que eu precisava da renda. Essa roupa já não usa muito tempo, então ela pode virar base de uma maquininha, uma renda cor-de-rosa. E aí fui aos Lastex, é um frasco de suco, e fiz uma maquininha segurando a renda com Lastex, né? Que é um tipo de elástico que você vai dando a forma, ele estica, ele é muito frágil, mas ao mesmo tempo ele é muito forte. Eu gosto também dessa fragilidade, dessa fortaleza. E aí comecei a soprar na minha mão. E era muito bonito, porque essa mão foi virando uma oferenda. Assim, as bolhas que antes estavam na casa ou na janela, de repente elas foram para o meu corpo. E por que essa bolha apareceu? Porque ela quis entrar em casa e eu não queria que ela entrasse, porque eu tinha medo que ela manchasse a minha coxa, que eu gosto tanto. Eu estava soprando perto da cama. E acolhi na mão. No que eu acolhi na mão, o vento veio devagarinho tirando isso da minha mão. E isso foi de uma beleza, de um encontro assim, maravilhoso, porque o vento tem sido cúmplice das bolhas de sabão. Mais uma. Bom, essa é a última maquininha que eu fiz. E aí tem esse e tem mais um, que é, de novo, o frasco de detergente. Aqui embaixo tem um pedaço de acrílico e era vazado, redondo aqui, bem grande, e eu precisava fechar esse vazamento. Então, fui às linhas novamente e bordei. Para prender o acrílico, eu usei um elástico. Né? Eu vou abrindo as gavetas e vou achando as coisas que possam ser cúmplices dessa ação performática. E eu tenho postado as imagens e as pessoas têm... Agora deixa nessa. As pessoas têm mandado de volta como tem feito as bolhas de sabão e tem me perguntado a receita e eu passo para as pessoas, essa que eu uso. E muitas crianças, muitos adultos, muitos artistas, curiosos, pessoas que eu nem sei quem são, mas eu vi, achei bonito, como é essa foto? Muitas pessoas me perguntaram, como é essa foto? E eu devolvi, essa foto vem dessa maquininha. Né? Eu soprei e botei para descansar. No que eu pus para descansar, uma gota ficou dentro de uma bolha, uma gota de sabão. A gente está vivendo uma pandemia onde o grande problema para matar esse vírus é o sabão. Né? Não é um problema, mas é a solução. É o sabão. E são partículas contaminadoras. E o sabão expandido, no caso das bolhas, ele é uma partícula de destruição do vírus. Então, essas coisas todas eu fui pensando à medida que eu fui fazendo essas ações. Mais um daí, por favor. Está acabando o meu tempo. Eu não quero passar do meu tempo. E aí algumas pessoas que são meus companheiros conceituais, né? Quando a Patrícia falou lá nos 3 itens da Miriam, a nutrição, a curadoria e a ação propositora, fiquei pensando muito também nessas ações propositoras das bolhas e como vem para mim essa nutrição conceitual, né? E aí esse livro do Kazuo Ono, Treino em Poema, é maravilhoso, é da N1 publicação, é uma edição lindíssima, está esgotado, mas quem puder ter, numa das páginas tem uma pétala de rosa vermelha verdadeira, que está colada. Cada livro tem uma pétala diferente. Né? Isso, para mim, já é de uma beleza, de um cuidado de edição maravilhoso. E aí, no caso do Ono, eu trago essas palavras. É através do espírito que o vento sopra. Devagar, não importa. Todos os momentos vivem. Mais um. O mundo todo como uma casa para a qual se possa mudar. Isso é do Peter Sloterdijk, esse alemão que está trabalhando, filósofo alemão, contemporâneo, né? Está aí vivo, trabalhando com aquele conceito
que eu falei logo no começo da co-imunidade, ao invés de ser apenas comunidade. Né? Mais um ideia, por favor. Aí estou agradecendo, está o meu site. Eu tenho postado bastante coisas no Facebook, no e-mail, no YouTube, e tenho trabalhado com assemblagens, com vídeos, com performances, tenho escrito um pouco sobre arte e educação. E a Patrícia falou que a educadora nunca vai parar, não vai mesmo, né? Em todas as exposições que eu faço proposições de ações educativas. E se eu falar em arte e educação, muita gente, infelizmente, torce o nariz. E para mim as pessoas não vão torcer o nariz, porque se torce para cá, eu torço para lá. E eu tenho colocado como ações performáticas ou ações educativas, e as pessoas aceitam muito bem. De longa data, eu impus para mim 3 ações como artista. Conhecer o espaço, para saber o que vai para aquele espaço. Montar a exposição, fazer as ações educativas e voltar posteriormente ao espaço. Isso virou quase uma camisa de força para mim, mas é uma necessidade minha. Eu não posso mandar um trabalho qualquer para um lugar qualquer. Eu não posso mandar o trabalho e nem lá ver o que acontece. E eu não posso enviar um trabalho para uma exposição, para uma galeria, para um museu, ou mesmo para uma rodoviária, para expor em qualquer lugar, não tem menor preconceito com espaço nenhum. Eu não posso mandar um trabalho sem que a escola que habita em mim faça parte desse trabalho. A gente fica por aí. Obrigada, Déia, pelo seu apoio, pela sua postagem. E depois a gente conversa mais. Obrigada. Tá. Patrícia, tá no mudo? Aí, agora ativei. Obrigada, Priscila. Eu acho que então foi maravilhosa a fala da Lucimar. A gente continua com a Priscila e depois então a gente abre para o debate, abre para as questões e tudo mais, tá bom? Com você então, Priscila, obrigada. Obrigada. Oi, bom dia, tudo bom? Meu nome é Priscila Leonel, sou professora e artista. Eu faço doutorado no Instituto de Artes da Unesp, dentro da linha de processos artísticos. Então, a minha pesquisa, ela perpassa tanto a minha produção, quanto um entender desse contexto, né? Quanto um processo teórico para entender esse contexto. Eu estou dentro de um departamento de cerâmica, né? Dentro de um grupo de pesquisa sobre cerâmica latino-americana, e pensando uma correlação entre cerâmica africana, uma ancestralidade africana e afro-brasileira, dentro de uma produção de cerâmica da arte contemporânea. Então, o meu trabalho principal é com argila, é com cerâmica, mas, por incrível que pareça, eu tenho me permitido outras coisas durante a quarentena, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui também. Dentro desse meu percurso como professora, no ano passado, eu estive como professora de gravura e cerâmica na Unesp de Bauru, na FAAC, e também como professora de modelagem do curso de pós-graduação em arte-terapia no Instituto de Artes da Unesp. E esse ano eu estou desbravando o ensino de artes para o ensino médio. Então, também tenho essa experiência com o ensino médio. E é o que a gente tem feito também durante a quarentena, né? Que as aulas continuam, então também tenho pensado e me permitido estar nesse lugar de artista e professora durante a quarentena. Para começar essa conversa, eu acho importante situar esse lugar do ateliê, né? O ateliê, ele é um lugar muito propício para que várias coisas aconteçam, né? Pelo menos tem sido para mim esse lugar de construção, esse lugar de fermento, né?
Então, poder estar, o meu ateliê ele fica aqui em casa, no meu quintal, então tem esse me deslocar sem sair de casa, né? Não preciso pôr o pé na rua, faz aí 90 dias que a gente não sai na rua, estamos numa quarentena total, fechado aqui em casa. Eu, meu marido e a minha mãe, né? E eu acho que isso também fala muito desse processo, que são esses reencontros, né? Da gente passar todo esse tempo junto. Então, é isso, assim, é a vida familiar e essa ida ao ateliê que tem sido o meu processo de quarentena. Para localizar melhor, eu acho legal pontuar algumas coisas que eu tenho feito durante a quarentena. Eu tive a oportunidade de me adentrar, né, de fazer parte de um grupo, um coletivo de mulheres artistas que chama Goma Grupa, e a gente se encontra toda segunda-feira, às 10h30 da manhã. São mulheres do estado de São Paulo inteiro. E não seria possível que isso acontecesse, esses encontros acontecessem realmente, né, fisicamente. Então também foi um grupo que surgiu aí com muita força durante a quarentena, de pessoas, muitas mulheres que estão maternando e queriam se encontrar e queriam falar e discutir. Então também tem me alimentado muito olhar o trabalho dessas mulheres, discutir, falar sobre arte durante esse período da quarentena. Acho que é muito bacana a gente pensar nessa ideia de compartilhamento, né? Como que, às vezes, quando a gente está na vida normal, como era antes, a gente quase não tinha tempo de encontrar muitos amigos. E como eu pude encontrar tantos amigos durante o período da quarentena, né? Nas chamadas de vídeo, e a gente se propõe a se encontrar. E aí a gente inventou um projeto, eu e uma amiga minha, a Daiane Pettini. A gente mora em Sorocaba, né? O meu ateliê, minha casa é aqui em Sorocaba. Ela também é artista e professora aqui em Sorocaba, mas a gente não está se encontrando. E aí a gente inventou esse projeto de criar uma obra que falasse de amizade à distância. Então eu vou para o ateliê e gravo, coloco o meu celular lá para gravar e vou conversando com ela e vou pintando. Olha, eu fiz essa escolha de vermelho porque o vermelho me traz isso, o vermelho vai ter um significado aqui. Olha, eu peguei essas imagens como referência e vou pintando e construindo ali, conversando com esse meu celular. Depois eu mando todas essas filmagens para ela, eu vou tirando foto de todo o processo, mando para ela, e ela a mesma coisa, na casa dela vai fazendo o processo dela, e a gente está tendo esse ateliê compartilhado de forma virtual, né? Tem sido muito rico, assim, é uma experiência única de construção e de se permitir, né? Que acho que isso que a quarentena tem sido muito especial nesse ponto, da gente saber que vai ter tempo. E saber que vai ter tempo faz com que a gente se permita. Normalmente, a gente faz aquilo que já está acostumado. Então, é muito mais fácil me sentar e fazer uma peça de cerâmica, porque é um material que eu já estou bem acostumada. E aí eu tenho me permitido fazer a pintura com tinta a óleo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu comecei minha prática artística pintando, mas fazia anos que eu estava sem pintar. Então eu tenho me permitido, sabe, pensar, poxa, não, eu posso pintar e posso me dar esse tempo. A gente estava até conversando durante a semana, né? E eu comentei com as meninas que a tinta a óleo ela tem uma lerdeza, né? Ela permite que a gente comece, aí no dia seguinte você volta e mexe essa tinta um pouquinho para lá e vem com a outra em cima numa camada. Então tem quase um processo de modelagem aí também, né? Da tinta a óleo. Eu acho que é por isso que eu me encontro tanto na tinta a óleo, porque ela se aproxima muito do que é o processo com a argila, né? Dessa modelagem da imagem, do que você está construindo ali. Então tem sido bastante especial também esse processo, e dentro dessa ideia de me permitir fazer outras coisas, eu queria muito fazer uma boneca,
Eu faço bonecas de cerâmica, né? O meu trabalho principal se dá com bonecas e instalações em cerâmica. E aí eu pensei, poxa, eu queria fazer uma boneca de pano. Eu tenho acompanhado muito uma artista que chama Dona Jacira, não sei se vocês conhecem, que é a mãe do Emicida. Ela tem um trabalho incrível, ela tem um trabalho sobre a mulher negra, muito importante, muito potente na cidade de São Paulo, na Zona Norte, e ela tem essas bonecas de pano. E eu falei, poxa, eu quero fazer uma boneca de pano. Eu nunca costurei, não sei costurar, mas eu tenho muito tecido. Eu sou louca por tecidos, pela textura, pelas imagens, pelo colorido. Então eu tenho sacolas assim de tecido lá no ateliê e eu falei, não, agora é o momento, eu vou costurar a minha boneca mesmo sem ver nenhum tutorial. Eu quero entender como é que isso vai funcionar para mim, né, dentro do meu processo. E aí eu fiz essa menina aqui. Ela tem os seus pezinhos aqui, então e aí, enfim, fiz as postagens, né? E aí o pessoal às vezes comenta, ai, que linda, eu quero uma, né? Faz uma para mim. E aí eu pensei, gente, vocês não sabem o absurdo de dificuldade que é fazer uma boneca de pano. É impossível reproduzir porque ela foi feita toda ali no o pensamento que estava acontecendo ali na hora, a entrega que estava acontecendo naquele momento, um reencontro comigo mesma. Eu posso até fazer uma outra boneca, mas nunca vai ser essa boneca aqui de novo, né? Então, a gente ficou conversando muito sobre a relação, né, de se fazer boneca, que é um dos temas do meu doutorado, que é pensar por que fazer bonecas. Eu falo muito de infância, são sempre bonecas meninas, né? E aí, isso dentro do tema de encontrar uma identidade. Eu tenho me voltado bastante para a ideia de ancestralidade negra, de me entender como uma artista afro-brasileira e de entender essas minhas raízes, né? Só para contextualizar, assim, eu venho de uma pesquisa sobre memória, eu sou professora do curso de museologia, o curso técnico de museologia de São Paulo, da Escola Técnica Estadual. Então, as minhas pesquisas desde a minha primeira graduação, eu passei uns 10 anos pesquisando museologia, pesquisando mediação cultural, pesquisando essa ideia de memória, né? E aí eu levei tudo isso para o mestrado. E aí, no mestrado, a minha orientadora, dentro da linha de arte e educação, a professora Rejane Coutinho, ela ficava me cutucando, né? Mas que negócio é esse de querer ir para o museu? Que tanto você procura no museu, né? E aí eu falei, eu quero levar as pessoas, eu adoro o museu. Ela, Priscila, para com isso, você quer ir no museu e está procurando companhia, o que tanto que você procura no museu? E foi ótimo ela me cutucar nesse lugar para eu começar a pensar o que era isso que eu estava procurando, né? O que tinha da minha história que eu estava procurando nesses museus, o que tinha dessa memória, desses apagamentos que a gente não aprende na escola, né? nas aulas de história, o que tinha disso tudo que eu estava procurando. E, enfim, a minha pesquisa ela percorre esse caminho e eu achei incrível como essa boneca veio nesse momento da quarentena, essa vontade de construir uma boneca de pano, que ela tem uma coisa diferente da boneca de cerâmica porque dá vontade de segurar, né? Ela pode ficar aqui. A boneca de cerâmica a gente não pode segurar e apertar ela, assim, né? Ela ela é muito delicada, senão ela quebra. É uma outra relação. E aí fiquei pensando em tudo isso que está acontecendo na quarentena, né? O fato da minha mãe ter vindo para minha casa, da minha mãe estar cozinhando. A minha mãe faz almoço e janta, gente. Quanto tempo que eu não almoçava e jantava todos os dias, com tantos legumes, essa coisa toda bonitinha, né? A nossa vida é tão corrida e como tem sido interessante esse processo, né? Que a Lucimar chamou de maternar, né? Então eu tenho passado por esse processo durante a quarentena e isso tem aparecido no meu trabalho.
essa fase da pesquisa do doutorado, eu tenho pensado muito nessa ideia da cura, do cuidado, né, do se cuidar, e como é que a gente pode levar isso para a argila, né? No final do ano passado, eu tive a oportunidade, né, de ganhar 250 quilos de argila. Um amigo estava fazendo uma obra lá em Louveira, e aí ele falou, acho que essa argila aqui, né, eles têm que tirar e jogar fora, né? Ele falou, eu acho que eu tenho alguém que vai gostar disso aqui. Ele encheu a caminhonete, trouxe aqui para casa, e aí eu tenho me debulhado nesse processo, né, de chavar essa argila, de colocar essa argila para secar. Aí depois você vai lá com o martelo, amassa dentro de um tecido, coloca ela toda em pó, põe na água para descansar. Então essa argila ela também precisa de tempo, né, o tempo da secagem, é o tempo do descansar. E aí eu já estava com muita pressa, eu queria experimentar logo essa argila, aí já fui sovando, e aí quando na hora de fazer a peça, ela estava cheia de coisas nela, né? E eu falei, não, Pri, calma, a gente tem tempo, não precisa ser com essa pressa, então volta o processo, põe a argila para secar, né? Bate essa argila toda em pó, põe na água, deixa uma semana, deixa 2 semanas descansando, tira, põe para secar. E aí eu tenho peneirado, né? Vamos peneirar, vamos tirar o sumo dessa argila, e ela fica diferente, né? Ela fica com uma plasticidade diferente, ela fica muito mais macia, mais fácil de trabalhar. Fiz algumas experimentações de queima e tem sido muito interessante, inclusive a foto que vocês viram na capa, né, de chamado para essa conversa, eu tô com uma boneca com uma máscara que eu fiz com essa argila que eu tenho preparado aqui, e esse processo de preparar a sua argila para o trabalho, ele é muito especial. Muitas vezes, quando a gente está, né, na cidade, no urbano, numa metrópole, é muito difícil da gente ter essa experiência, porque a gente vai lá e compra o pacote de argila já preparado, né? São relações maravilhosas, mas é completamente diferente de você ter esse tempo com a sua argila. E aí eu tenho achado cada vez mais que tem a ver com processos, né? Com esse estar mexendo, estar nesse processo, estar no ateliê já é por si um processo. E aí eu queria ler para vocês uma frase de um ceramista lá do Santo Antônio do Caraí. Ele é um ceramista de uma comunidade ceramista, e aí ele fala assim: o lugar onde trabalho é um santuário. Aqui acontece um milagre, um mistério. As peças vão nascendo, tem aqui coisas invisíveis. E eu guardo isso para mim porque eu vejo o meu ateliê como esse espaço, sabe? Um espaço onde as coisas acontecem, parece que tem uma mágica acontecendo ali, né? E cada ato é um ritual. Então, retomo aqui também a fala da Lucimar, quando ela coloca a arte como experiência do Dewey, né? A gente poder pensar na arte como esse processo que não só acontece, mas que acontece e que gera uma transformação dentro da gente, né? Ela gera um processo de transmutação, de transformação. Então, é engraçado, ontem à noite eu estava conversando com o pessoal aqui em casa, né? Falando sobre que lugar é esse que dá para a gente esse estado de fuga, de suspensão, para não pensar, para a gente meio que fugir da realidade, né, durante a quarentena. E aí eu tenho assistido novela, eu sento lá, assisto um pouquinho de novela, isso eu não penso, né, eu entro em suspensão, esqueço do tempo. Mas quando eu estou no ateliê, o ateliê não é isso para mim. Ele não é um lugar onde eu fujo do tempo.
Quando eu estou fazendo um desenho, por exemplo, eu estou muito concentrada. É um trabalho ali, eu estou me organizando, eu estou pensando em cada cor. É muito sério. E quando eu estou fazendo cerâmica, também eu não estou num processo assim, ai, que delícia, né? Vai mexendo. Não é isso. É um encontro. Quem já mexeu na argila, né? Talvez identifique isso. É um encontro muito profundo consigo mesmo. A argila, ela convoca a gente nesse processo. Então, quando eu estou ali fazendo a argila, mexendo, ela está me chamando para pensar em mim, pensar nas minhas questões, pensar na minha história, pensar nas minhas frustrações. Então, ela vai tirando tudo isso de mim mesmo sem eu querer, né? Então, esse processo de fazer cerâmica, ele é muito profundo. Ele é um encontro muito profundo comigo mesma, né? E aí é isso que a gente coloca no mundo. Então, cada boneca que vai para o mundo, ela vai com tudo isso, assim, né? Então, também eu tenho passado por esse processo na quarentena. E acho que é isso. E aí, quando eu contei para as meninas sobre tudo isso que eu tenho feito, elas chamaram de coleção de rituais. Eu achei incrível como parece que costurou tudo, né? É como se elas realmente tivessem vindo aqui em casa e visto tudo, como se elas tivessem lido a minha pesquisa que eu estou escrevendo. Fala, nossa, como assim, né? Então, a gente vai se desdobrando e a nossa arte vai mostrando tudo isso. Bom, acho que era isso que eu queria comentar um pouquinho, e aí a gente continua com as perguntas e vai alimentando. Agradeço desde já pela oportunidade. Obrigada. Ai, muito bom, Priscila, te ouvir sempre. Bom, pessoal, como eu disse, né, a gente tem aí duas riquezas de artistas, duas riquezas de mulheres e educadoras também. Eu não sei, eu acho que agora a gente pode abrir. Quem quiser falar alguma coisa, você pode ver isso, Andréia? Eu não sei se elas escrevem no chat ou se abre microfone. Tô aqui. A Débora Botão, ela levantou a mão. Aí eu não sei se o Eduardo conseguir abrir para a gente conhecê-la. Pessoal, se vocês quiserem escrever no chat, aí eu peço que vocês se apresentem para a gente também ficar conhecendo vocês um pouquinho. Enquanto isso, vou ler um recado que a Maria Cristina deixou para a Lucimar. Falou: muito bela e fortemente poética a íntegra a fala. E íntegra a fala. A vida, a fala, a vida. Obrigada, Lucimar. Patrícia, se você quiser colocar alguma pergunta para as meninas, enquanto o pessoal perde um pouco a vergonha de falar com a gente, estamos aqui. Tá certo, então. Bom, eu não sei, eu acho que, como eu disse antes, né, eu peguei aqueles 3 aspectos que são proposições, né, sobre mediação cultural e educativa. Eu penso que a mediação, claro, né, agora pensando um pouquinho pelo lado do professor, é algo que nos interessa muito. E aí a Miriam Celeste, então, coloca no texto arte só na aula de arte, esse é o nome do texto. Ela coloca, então, 3 aspectos desta mediação, para que esta mediação aconteça, né? Então, a nutrição estética, a curadoria educativa e a ação propositora. Bom, eu gostaria, então, Então, isso tudo, claro, né, fica bem evidente, eu até fui fazendo as minhas anotações e tentando classificar tudo aquilo que a Lucimar e a Priscila estavam dizendo, eu fui tentando colocar, isso é nutrição, isso é curadoria, isso é uma ação propositora, enfim, a gente tem aí uma profundeza de possibilidades. Mas o que eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, embora tudo isso já tenha ficado aí na fala de vocês, como vocês percebem
que este processo de criação apresentado por vocês, tanto pela Lucimar quanto pela Priscila, como isso pode ajudar na praxis docente, ou melhor, na praxis educativa. Como que a gente pode, então, utilizar dessa força criativa para a força da prática educativa? Será que deu para entender? Então, não sei se a Lucimar quer falar primeiro. Posso falar, posso fazer exercício de pensamento, né? Juntos. Então, eu acho que a colocação que você fez me leva a muitos lugares. Mas, num primeiro momento, eu fiquei pensando, a relação que a Miriam Celeste propõe da nutrição estética, eu queria acrescentar aí a nutrição estésica, das estesias. Sim, né, esqueci até de citar isso, claro. É o oposto à anestesia. Esse estado brasileiro, os modos como as politicagens vêm acontecendo, se nós não cuidarmos, nos deixam muito anestesiados. E aí, mais do que nunca, as estesias têm que estar ativadas. O que são as estesias? São as sensações e os sentimentos juntos. Não é só o sentimento, é também a sensação. E a sensação que me pega. Né? Hoje, por exemplo, eu tinha um tratamento aqui, na hora que eu tirei uma bandagem, a minha pele ficou muito delicada, muito delicada. E aí eu pus um colar e a pele disse para mim, não, não. E eu escutei a minha pele, eu tirei aquele colar que estava aqui. O que é isso? Isso é uma sensação de um desconforto, de um tratamento que eu estou fazendo para ter um conforto. Então, esse pequeno exemplo de uma coisa que causa um certo incômodo, me dá a condição de afinar a escuta para esse desconforto. E mais do que nunca, nesse Brasil extremamente desregulado, desvairado, num sentido sórdido, né, dessa politicagem brasileira nesse momento, e de grandes empresários fazendo coisas totalmente indevidas, nos convocam que a gente afine muito, como essa ponta do dedo, passa o dedo no outro, você afininha a pele. Essas estesias têm que estar muito afinadas. E penso eu que na educação, que é contínua, o que é educação? É viver continuamente em movimento. Seja na escola, seja na rua, seja na casa, seja em qualquer lugar que eu vou à farmácia, eu tenho que ter uma praxis educativa para com as pessoas que estão ali. Não é de ensinar o que eu sei, pelo contrário, é de troca do que não sabemos. Não sabemos muito mais do que sabemos, né? E fiquei pensando que nesses 3 pontos que você colocou, Patrícia, a gente podia agregar aí a estesia, né? Sim. E essa praxis é uma vida em movimento, continuamente em movimento. Sensação, imaginação, simbólico, vou pegar lá pelo Lacan, pelo Freud, né? Eu não sou da área da psicanálise, mas o pouco que eu li, o pouco que eu estudei, essas camadas estão todas agregadas, né? E esse estado de ser professor, que a gente acolhe, adota, aposta, insiste, investe, estuda, pesquisa, compartilhar, que é uma palavra que a gente criou, Lília Amaral e eu criamos essa palavra, compartilhar continuamente, né? Estados de vida em movimento. Acho que era isso, aí eu passo para a Priscila. Era isso, muito bom. Obrigada, Lucimar. A Priscila, pode falar um pouquinho, Pri? Deixa eu abrir aqui o meu. Sim, claro, acho que a gente é convidado, né, como professor, a convidar o aluno, porque dentre tantas coisas, falar de arte é muito difícil. E eu fico sempre pensando nisso, nesse momento, o que é dar aula de arte durante a quarentena, né? Então, poxa, o meu aluno, ele está na casa dele, e o que a gente pode fazer junto?
E acho que essa nossa fala aqui, tanto a minha como a de Lucimar, mostra que a gente está em casa, usando as coisas da casa, a gente está num processo artístico, pensando na vida, falando da vida, né? Não é outra coisa. Então, como é que a gente convida o aluno a perceber o sensível da vida e o sensível em todas as práticas? Porque eu posso estar descascando uma laranja e isso ser um processo artístico, né? Então, eu penso que um pouco dessa fala é esse convite para o professor mostrar, né, para o aluno como a arte está aqui na vida, né? E aí a potência que tem quando a gente percebe isso, a gente enriquece o nosso olhar. Então, eu vejo dessa forma, que essa nossa prática enquanto artista, ela alimenta essa construção de pontos de arte no mundo, né? Então, poxa, como ver o trabalho da Lucimar pela internet pode ser uma potência para as coisas que eu quero fazer, minhas coisas, né? Como é que eu posso também inventar minhas coisas a partir do momento que eu olho o trabalho de outros artistas? Então, eu vejo assim. Acho que é isso, assim. Também gostei muito de você ter citado a Miriam Celeste. Ela é muito sensível nesse ponto, né? Ela tá sempre nesse convite. A Miriam, ela foi a minha banca de mestrado. E Ai, aí, que ela leve. da uma pesquisa que era sobre 40 museus em 40 semanas, que era para visitar museus. Uma E aí, quarentena, então. foi uma quarentena. E aí, na banca, ela falou assim para mim: Priscila, então, qual que vai ser sua próxima ação artística? E aí ela me colocou nesse lugar, que essas ações que a gente faz no mundo são ações artísticas, né? Tem toda uma poética, tem uma curadoria, tem um se colocar naquilo, né? Então, é fazer esse convite para o olhar artístico. Bom, acho que Eu acho que é isso. E casa bem com o que a Lucimara acabou de falar, né? Com essa questão do movimento, que essa praxis educativa, assim como a praxis artísticas, elas detonam o movimento, elas até requerem o movimento. Uma outra questão que também casa com o que a Lucimara falou é essa busca pelo mínimo. Aquele mínimo que muitas vezes a gente não vê, mas que está aqui em casa, né? E é a isso que os nossos alunos estão sendo convidados nesse momento, a olhar para aquilo que tem todos os dias e ao mesmo tempo não se dá conta. E que bom que a Márcia apareceu agora aí, porque temos aqui até algumas manifestações da sua presença, Márcia, para você falar um pouquinho. Então, eu acho que se você quiser também se colocar em relação a tudo isso que nós dissemos, conversamos e vimos, seria ótimo. Obrigada, Tati. Bom dia, Tem menina. muitas, deixa eu só já falar e apresentar. Nós temos aqui a presença de várias professoras que participam do Polo Arte na Escola de Bauru. Temos aqui alunos também lá do curso de graduação de artes visuais. E dentro do grupo deste polo tem muitas professoras e professores de Araçatuba, viu, Márcia? Então, são Fantástico. seus conterrâneos. Estou bem acompanhada. Bom dia a todos, bom dia, meninas. Delícia, não? Ouvindo a fala de vocês, me vem um trecho do Bachelard, A Poética do Espaço, né? A casa como uma imensidão íntima. E isso fica martelando durante esse período de quarentena na minha cabeça, né? Desse mundo possível. Eu gostaria que vocês falassem, vocês já falaram coisas maravilhosas, eu gostaria de perguntar sobre essa relação desse micro e macro, nesse entre que nós estamos, né, dessa porta, essa metáfora da porta do lado de fora, do lado de dentro. Eu penso muito no meu processo, tanto como professora quanto artista, sempre no espaço do silêncio, espaço onde cabe, ou melhor, não cabe a palavra, né? O não dito, que eu acho que a arte traz tão fortemente.
que para a cultura japonesa é chamado de ma, né? O conceito do ma, do silêncio necessário, do entre objetos, do entre corpos. Eu gostaria de que vocês comentassem sobre isso, essa relação realmente, às vezes, física até, que a gente pode, que é possível se trabalhar na educação, né? Dessa relação hoje, que eu acho tão necessário se pensar. Eu achei lindo, eu gostaria também que a Lucimar colocasse em comum, no dia que nós conversamos, ela falou de um certo ritual, vários rituais apareceram, né? Ainda bem. Os trajetos que a gente faz dentro de casa, as performances, eu acredito que isso é um alimento num momento como esse, né? De que isso vá para o mundo também. É isso. É isso. Bom, tá aberto aí, meninas. E mais? Aí posso falar. A Márcia falou aí dos rituais, né? E no dia que nós conversamos, eu estava dizendo que, contando, que um dos meus rituais é andar dentro de casa. Né? E eu me apronto como se eu fosse para a rua, me visto, me calço, como se eu fosse andar bastante. Eu gosto muito de caminhar. E caminho dentro de casa. Então, eu vou da rua da cozinha, da rua para a área de serviço, da rua para o meu quarto, da rua do banheiro. Esses lugares passaram a ser ruas. E eu moro na Zona Sul, em São Paulo, e tem muito cocô de cachorro que as pessoas não catam na rua. Então, eu ando dentro de casa, olhando para o chão para ver se tem cocô de cachorro. Claro que não vai ter, mas pode ter um cisco, e pode não ter. Mas eu olho e ando, faço esse ritual da caminhada como encontro de mim mesma dentro de casa, como se eu estivesse na rua. E aí eu sinto que eu saí de casa. Dá um prazer enorme, porque eu chego na cadeira e paro como se eu estivesse na frente do sinal. Mas aquilo é um sinal para mim. A cadeira virou um sinal. Não é só uma questão do imaginário, mas é sustentar uma vida acesa na carne. Eu preciso sair de casa. Eu sou uma pessoa que gosta de sair de casa, gosto de ser abraçada. Então, me abraço aqui, abraço com o dedinho de cafuné na nuca, porque são rituais de encontro. E pegando também um pouco do que você falou, Márcia, a janela como película, no meu caso, e como cúmplice. Porque a janela é um entre, fora e o dentro. Só que para mim ela virou película de pele, de pelo, que estica. Quando eu estou soprando as bolhas, eu estou indo junto com elas. Eu vou lá, subo os 12 andares da empena do edifício. Quando eu vejo, ela foi embora. E eu fui junto. Mas não, estou dentro de casa. Os pés estão no chão da casa. Mas não estão, porque eu sou essa coisa, essa bolha comprida que vocês viram. Nossa, a alegria que me deu nessa bolha comprida, eu fui junto. Então eu estico. Não é esticar para fazer exercício, mas é esticar de presença. Que acho que é muito lindo, que essa casa como imensidão latente, como imensidão potente, como a porta não é só o espaço de receber as coisas que vêm pela internet, porque é tudo comprado pela internet, todas as coisas para fazer, para limpar, para cozinhar, tudo comprado pela internet, e as pessoas vêm, os porteiros aqui são maravilhosos, eles põem na minha porta, eles só abrem a porta e põem para dentro. Eles respeitam é um prédio de muitos idosos. Essa porta virou lugar também do acolhimento. Todas as vezes que eu pego as coisas, eu agradeço a todas as pessoas que tiveram envolvidas naquilo que chegou em casa, para aquilo chegar na minha casa. E esse local de chegada é a porta, ou seja, a porta da área de serviço, ou seja, a porta da sala. Eu tenho 2 portas. Então, eu celebro a porta, eu celebro a chegada, eu celebro a entrega, eu agradeço. Outro dia eu estava falando, quantas pessoas trabalharam para eu comer um pãozinho? Quantas?
E teve entregador da padaria, que veio trazer, entregou na portaria, o porteiro botou no elevador, tocou a campainha, já chegou. Não é muita gratidão a celebrar? São muitos rituais a compartilhar. Obrigada pelas perguntas, pela colocação. Lindo. Eu gostaria de estender para a Pri também essa questão, como ela tem o ateliê, é no mesmo terreno, mas pensando em espaço, né? O ateliê que está um pouco deslocado, assim, da casa, essa conexão, né, nesse espaço do caminhar entre sair da casa e entrar no ateliê. Obrigada pela pergunta, Márcia. Estou aqui inebriada ainda com a resposta, né, da Lucimar, que é de uma delicadeza enorme e faz a gente ficar pensando também nos nossos rituais, né? Fiquei aqui pensando e eu tenho um quintal, né? Então, como tem sido especial poder ir ao quintal. Passo, sim, muito tempo na frente do computador por conta do trabalho, né? Tanto da escrita como das aulas. Então, passo muito tempo aqui dentro desse espaço do escritório. E aí, de vez em quando, não, eu preciso ir lá tomar um sol. Aí convido meu marido, vamos tomar um café lá no sol? Então, a gente senta na porta da cozinha, faz o café e fica ali tomando um solzinho. E outra coisa que tem sido também um ritual de regar as plantas. Tem uma série de vasinhos aqui na frente da casa, tem umas roseiras que estão super floridas, então tem um horário certo, né? Ou você rega muito cedo para não estar um solzão, ou você rega no final do dia para também não estar sol. Então você tem que escolher o horário, aí vai lá, desenrola a mangueira e vai dando água uma por uma de cada vez. Então, e aí é um momento, né, que você tem para também olhar a rua, que não tem ninguém, e de olhar para as plantas e de sentir o ar. Acho que vocês têm percebido que tem tido uns pôr do sóis, um pôr do sol atrás do outro, cada um mais lindo, né? Um dia é alaranjado, outro dia é rosado. Então, dar água para as plantas no fim do dia tem sido um processo muito mágico também, de tempo também, de se dar um tempo. Às vezes tomo café regando as plantas, vou regando e tomando café. E acho que é isso também, a gente vai criando, né, os nossos tempos preciosos dentro dessa quarentena. E a porta, né, engraçado, Márcia, você falar dessa porta para a rua, porque já faz tanto tempo que eu não saio da minha casa que eu fico pensando como é que vai ser encarar o mundo de novo, né? Como é que vai ser encontrar uma pessoa de novo e dar um abraço? E fico pensando isso mesmo, e me perguntando como é que vai ser esse tempo com outra pessoa, né? Como é que vai ser essa conversa com outra pessoa de novo? Então, eu fiquei até pensando aqui, eu falei, nossa, será que eu tô com até um certo, né, medo, né? Como é que vai ser isso, esse novo encontro, né? Então, enquanto você foi perguntando, eu estava aqui pensando sobre isso, poxa, como é que vai ser? E você perguntou da ida ao ateliê, né? Tem uma coisa muito especial nisso, do ateliê não ser dentro da casa, como já foi em outras casas que eu morei, né? A primeira vez que ele é fora, né? Esse outro lugar. Então, é como sair para trabalhar. Então, se eu vou lá fora, então eu vou pôr um casaco, né? Eu tô aqui dentro de um jeito, então deixa eu pôr um casaco, eu tô de meia pela casa, deixa eu pôr um chinelo, que agora eu vou lá no ateliê, né? Então tem um percurso, e na ida pro ateliê tem um pé de tomate, assim, eu diria um pezinho, mas ele não é um pezinho, porque ele tá tomando tudo, assim, então tem um senhor pé de tomate lá no fundo, e
cada vez que eu passo por lá, eu gosto de ver se nasceu um tomate novo. E se o tomate está ficando mais vermelhinho do que ele estava ontem. Então, quando você perguntou da ida ao ateliê, a primeira coisa que me veio foi o tomatinho. Que faz parte desse ritual, deixa eu ir ali. Aí você tem que levantar um pouquinho, assim, às vezes, porque tem uns tomatinhos que estão por baixo, né? Então deixa eu ver aqui como é que estão os tomatinhos antes de chegar no ateliê. Acho que tem sido esse o processo. Estar no ateliê tem sido um refúgio. Você falou dos silêncios, né? Lá tem sido um momento de silêncio, às vezes o meu marido vai para lá comigo e a gente faz coisas, aí a gente põe uma musiquinha, mas quando eu vou só, eu gosto do silêncio, de ficar lá. A gente tem combinado, eu coloco puxo as cadeiras assim como se tivessem mais pessoas, né? A gente fica ali nesse diálogo do silêncio, mas como se tivessem outras pessoas nesse diálogo. E, enfim, obrigada pela pergunta. Foi muito gostoso de fazer essa recordação. Eu gostaria de... Nossa, anotei tudo aqui, mas está tudo aqui, né? Está tudo aqui. Eu acho que o que eu sinto na fala de vocês duas, desses percursos, né? E o quanto a nossa percepção está aguçada para aqueles detalhes, né? A Lucimar com essa porta do agradecimento. Nossa, são coisas assim que somam, que a gente tem uma noção do nosso percurso, mas do percurso do macro, porque quando eu perguntei, né, ela trouxe esse percurso, né, Lucimar? O percurso do alimento que bate a porta, né? Então, é muito rico, porque tem as pessoas que estão ali na linha de frente, né, para que a nossa vida continue, e muita poesia, hein, Lucimar, assim, de arrepiar. E eu fico pensando nessa questão do detalhe, que eu acho que eu vou falar de vocês, que para mim, que é o detalhe que está, até porque eu sinto que a percepção nesse momento, ela está aqui, né, na flor da pele, as antenas, né, dessa conexão do espaço do entre, como você falou do tomate, né, dos detalhes que às vezes no dia a dia, como você também falou da tinta a óleo, né, Pri, que eu acho tão bonito, que talvez num outro tempo isso ocorreria de outra forma, né? E esses percursos nessa imensidão íntima, né? Fora os percursos que a gente realiza por dentro, né? De todos nós, né? Nesse momento, e você pensar do fora do reencontro. Então, o que fica muito marcado assim para mim dessa fala de vocês é esse agradecimento pelo percurso fora, né? E até o momento do reencontro. Nossa, agora eu tô... Bom, né? E uma coisa que eu vi aqui, ouvindo a Priscila, quando ela fala como vai ser essa saída, né, para fora do mundo, e ela coloca a imagem da porta, eu penso, Priscila, porque eu não sinto muito isso, porque aqui eu saio, eu faço a compra da minha casa, às vezes, eu e meu marido, então a gente se reveza, mas também nós temos os pais. Então a gente vai fazer compra para eles e tem várias coisinhas, tem que ir numa farmácia e enfim. Então eu perdi um pouco esse medo, talvez, né? Tinha lá no começo, agora já não tenho muito mais, não. Embora muita preocupação e embora, claro, todos os cuidados aqui. Mas eu penso que para você, né, e acho até que para a Lucimar, né, que estão totalmente reclusas aí, a porta é quase um portal de transformação. E quando saírem, possivelmente, vai acontecer quase que uma ação performática, não sei, algo que... porque vai ser uma transformação muito grande mesmo, né? Acho que é quase isso. Eu pensei nessa porta quase que como um portal de verdade, né? Somos assim, eu acho que sempre, né? A gente sempre se modifica, mas para vocês e para todos aqueles que estão de verdade confinados há tanto tempo, eu acho que tem uma outra sensação, né? Uma outra coisa, muito bom.
Ai, uma delícia. Não sei, Andréia, como é que está aí o chat. Tem, acho que algumas coisas, né? Temos. A gente começa com a Jussara para Priscila, falando: essa experiência da argila, e acredito que a arte como um todo, consegue chegar nos mais profundos dos sentimentos, a essência da vida. Acredito que foi muito o que vocês falaram até agora dessa questão da rotina, de casa, de entendendo a vida do tomatinho ao entregador de pão ali. Aí a Maria Cristina agradeceu sua fala, a Priscila falou que ela também cria novas realidades compartilhadas, né? Que ela pensou junto com você e criou algumas coisas enquanto te ouvia. A Maria Cristina falou que, agora eu acredito que seja para Lucimar, a janela já estava lá, o detergente também, os araminhos também. O que não estava lá ainda? Você nas quarentenas. E isso muda tudo. Aí, se vocês quiserem respondendo algumas coisas, fazendo alguns comentários, vamos aos pouquinhos. A Maria Cristina também falou para a Priscila: sinto que seu fazer com a cerâmica e o modelar com a tinta também é permeado pela alegria. Alegria da descoberta e dos encontros. A Eliane Souza falou que acha que vocês expressam algo que talvez a 34ª Bienal gostaria de retratar. O retorno a nós dos valores antigos em conflito com os atuais. A interculturalidade com relação com a colonização, a individualização. Como esses processos coloniais se expressam e quais suas consequências contemporâneas em questão ao mundo global. Ela é uma perspectiva relacional, funcional ou crítica? Maria Cristina ficou muito emocionada com o relato da Lucimar sobre a experiência do andar. A Soraya Torres agradeceu, falando que enriquecedora a fala de vocês. Emocionante, foi como um abraço caloroso. A Jane Brito, adoráveis, foi muito bom. A Iraci Helena dos Santos falou: bom dia, estou gostando da palestra, pessoas maravilhosas. Posso continuar? Vocês querem falar? A Carolina Diniz falou: esse resgate da sensibilidade dos sentidos está muito potente, né? Consigo sentir melhor os cheiros, as comidas que não me fazem bem, a sede de quando como muito sal. É impressionante mesmo. E o mesmo serve para as angústias, compreender os reais gatilhos. Obrigado pelas trocas, Lucimar e Pri. Observação, aqui é a Carol Diniz, aluna da Pri do técnico. A Maria Alzira agradeceu muito a Priscila Leonel e a Lucimar pelo debate, que entendeu como um alimento sensível. A Sandra falou: sou professora do IFSC e seguimos com atividades não presenciais. Desde então, tenho proposto a criação em seus espaços de casa. Acho que é isso. A Sandra falou também que eles relatam que este contato deles pelas TIs tem sido espaços de respiro para eles e para ela. Envolvo em sala pesquisa como caminho principal. Me toco imensamente pelos relatos de vocês. A Débora Botão perguntou para a Lucimar: há 2 anos, mais ou menos, trabalhei com crianças do primeiro ano, de 5 a 6 anos, a bolinha de sabão. Deixa eu ver se ela continua, acho que ela só quis te contar dessa parte das crianças.
A Ana Kátia falou que Lucimar, viver e brincar com a leveza e o brilho das bolhas de sabão é divino. Sueli Encinas falou que um aprendizado muito enriquecedor para a vida toda. Obrigado por esta manhã deliciosa. A Tarsila falou muito obrigada a todos vocês. Que encontro lindo. A Suzana Golino falou: sou Suzana, gostaria de saber da professora Lucimar como surgiu a sutileza de admirar as bolhas de sabão, pois nas crianças as bolhas causam muita euforia e admiração. A Daniele falou: foi um momento de reflexão quanto aos sentidos que a Lucimar colocou e o olhar que a Priscila relatou. É realmente ímpar as ideias. Quarar antenas e renovar as alianças, expandir as bolhas e a leveza do novo normal. É isso, meninas. Se quiserem comentar algo. Que bom, vi que a Tarsila está aí. Meninas, a professora Tarsila é minha companheira, né, minha parceira lá no Departamento de Artes Visuais e também minha parceira aqui no Polo Arte na Escola. Obrigada, Tarsila, de estar aí. Bom, é muito bom. Não sei se a Lucimar e a Priscila, então, querem comentar alguma coisa dessas participações. Não sei se tem uma pergunta, né, assim, específica. Talvez é da Suzana aqui, que gostaria de saber da Lucimar como surgiu a sutileza de admirar a bolha de sabão. Não sei, talvez. Eu queria comentar umas coisas, fico muito motivada com as falas das pessoas, né? Muito agradecida e muito pensativa, né? Aí eu queria falar da saída. Eu tenho a impressão que a saída... Eu saí uma vez, precisei ir ao médico, mas saí de carro com a minha filha, higienizou o carro, me pôs no carro, fui e voltei. Fui atendida na hora, com todo aquele aparato, né? Aquela coisa que as pessoas viraram seres fantásticos. Mas eu acho que a primeira vez que eu consegui sair, como eu saía antes, não vai existir mais, vai ser inaugural para mim. No sentido, assim, de um momento de tanta intensidade da minha vida que eu não imagino que possa ser, né? E a hora que eu encontrar com as pessoas que puder abraçar, porque por enquanto fui abraçada 2 vezes pelo meu neto que veio aqui, que não aguentava mais, todo de plástico, e eu também. Fui para os armários e tirei o cobertor do invólucro de plástico, né? E me vesti com aquilo, o plástico da lavanderia, me vesti com aquilo, e nos abraçamos assim com o plástico. E foi muito bom e foi muito ruim, porque não tem pele, não tem tato, né? Não tem essa coisinha. Temperatura, né? Não tem, não tem. É uma coisa muito asséptica. Mas foram 2 abraços que eu ganhei. E essa saída, eu fico torcendo para ela não ser de medo, de pavor, porque a gente está morrendo de medo, né? Ao mesmo tempo que a porta é esse lugar de gratidão, a porta é esse lugar do cuidado. O vírus aqui não pode entrar. Então, limpa, limpa, limpa. Será que eu lavei direito? Lava de novo o tomate. Passe mais sabão no tomate. Será que passou direito? Né? Então, tem os rituais de limpeza, mas que são muito acomedidos de medo. Eu fico pensando, sair tem que ter essa dimensão de viver além do medo, fabricar fortaleza a partir do medo, né? E aí uma das pessoas, não me lembro o nome, desculpa, eu não anotei, anotando muitas coisas, o que ainda não estava lá, né? Estava o araminho, estava o frasco de detergente, que não estavam lá, eram as coisas que eu fui procurar nas gavetas e nas caixas, né? A renda, a bolinha. Como você prende um plástico com um acrílico? O que eu tenho? Abre a gaveta e procura. Ah, elástico. Se eu puser um elástico amarrando, vai dar certo. Mas o acrílico é grande. Como é que eu faço buraco pequeno? Eu começo a tramar linhas.
eu vou tramando linhas, né? E a linha vai fazendo pequenos orifícios. Então, você põe o estado de criação sendo cúmplice das coisas que você tem. Porque eu não vou comprar 1 metro de renda pela internet. Pela internet, estou comprando farmácia e coisas de comer. Né? E alguma coisa que eu precise urgentemente, porque eu posso viver com tudo que eu tenho dentro de casa. E as casas, as nossas casas, qualquer casa, de pequena a grande, tem muitos mundos mágicos. Nos cabe combiná-los, né? Uma pessoa comentou da interculturalidade e eu queria agregar esse pensamento também à co-imunidade lá do Peter Sloterdijk, né? Somos muitas culturas, cada um de nós é muitas etnias. Não é que o português está errado, cada um de nós é muitos. Não, o português está certo. Cada um de nós é muitas pessoas, cada um de nós é muitas etnias, cada um de nós é muitas comunidades. Né? Mas eu queria agregar ao conceito que vem sendo muito trabalhado de interculturalidade por Ana May Barbosa e uma série de pesquisadores, com muitas publicações, inclusive, esse conceito da co-imunidade. Né? E as bolhas de sabão me vêm de quando era criança. Eu sempre gostei de... A minha casa era uma casa que podia se brincar muito. Nós éramos 6 irmãos, somos até hoje, meus pais faleceram. Nós brincamos muito quando éramos pequenos, muito. A gente ajudava na casa, mas podia brincar muito. E líamos muito também. Eu sempre gostei das bolhas de sabão. E assim, quando me vi de quarentena, o que me alegra muito, eu faço bolha de sabão no banho, volta para mim mesmo, né? Acabou a mão, faz assim e veja onde que a bolha vai dar. E fiz muito com as minhas crianças, com os meus filhos. E quando eu me vi em quarentena muito triste, assim, o que me deixa muito alegre? Fazer bolha de sabão, vou brincar. Né? E essa brincadeira foi tomando corpo, e aí eu fui lendo, fui pesquisar bolha de sabão, fui ver que era um complexo matemático, aí eu fui, as pessoas foram ver isso, ver aquilo, ver tal artista, que não sou só eu que trabalho com bolha de sabão, tem outros artistas que trabalham com bolha de sabão. Né? E os artistas que me ancoram é Fluxus, Lígia Clark, Hélio Sica, os performáticos do começo do século XX, as pessoas de tremenda inquietude hoje, fazendo as transições entre todas as linguagens, as combinatórias mais inusitadas possíveis. Agora, as bolhas de sabão, nesse momento na minha vida, o que me encanta é fabricar as bolhas, as maquininhas, que eu venho chamando de maquininhas. Eu tenho canudinho, mas eu não soprei nenhuma vez com canudinho. Porque a atitude, para mim, é como, ao invés de jogar isso no lixo, como isso pode virar uma maquininha de fazer bolha de sabão. Ela tem uma coleção de coisas à espera das maquininhas. Como eu vou fazer, não sei. Eu tenho que pegar uma forma, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, e agregando isso e soprar. Né? Então, as bolhas vêm de infâncias, mas as maquininhas vêm dessa quarentena. Vem quarando as antenas e fazendo as maquininhas. Mas muito obrigada. Bom, eu quero agradecer também as falas. É muito bom ouvir e compartilhar, né? Que a gente está aqui num momento de compartilhar, de reunião, né? Então é muito bom ouvir vocês que estão aí também, do que vocês sentiram, do que pensaram. Teve essa fala sobre várias culturas, ela me chamou a atenção também. Eu tinha anotado aqui, porque acredito que seja justamente isso, a gente se propor outras formas de mundo. A gente conhece essa forma, porque a gente nasceu dentro desse sistema, né, dentro desse sistema econômico, dentro dessa lógica, e aí a gente está muito adaptado, mas existem outras possibilidades de vida, e aí eu citaria esse livro aqui, do Boaventura Souza Santos, que chama O Fim do Império Cognitivo, a afirmação das epistemologias do Sul. E tem sido
encantador, assim, devastador essa leitura, porque ela tem me permitido descobrir que existem outras formas de vida, outras formas de estruturação da sociedade, né, de estrutura. Então aqui a gente pode pensar nas indígenas que estiveram aqui durante tanto tempo e a gente sabe tão pouco, né, dessas formas de convívio, de estrutura social, de relação com a vida, de relação com a natureza. A gente pode pensar nas africanas, na quantidade diferente de tipos de vida que se tem lá, de jeitos de viver. Então, acredito que sim, que a arte ela tem nos permitido fazer essas voltas, esses reencontros, mas sem a gente perder, claro, outras conquistas do mundo que a gente está, como a possibilidade de estar aqui usando a internet para fazer um encontro, ou como a possibilidade de fazer uma performance. Antes da quarentena, eu tinha feito algumas gravações performáticas dentro do meu ateliê, e aí agora, nesse momento da quarentena, tenho podido fazer a edição desses vídeos, né? Então, poder fazer um registro de uma performance, um vídeo performance. Então, isso também tem a ver com usar toda essa tecnologia do novo, né? Do mundo que a gente vive, mas a gente também pode beber em outras fontes, né? A gente pode buscar uma ancestralidade, buscar uma força e uma potência em outras possibilidades de referência também. Um livro que para mim foi um encanto, assim, um divisor de águas, é esse A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Piccola Estés, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Então, a gente se pensar nessa potência de mulheres curandeiras, mulheres que se ajudam, que se cuidam, que se pensam. Talvez isso seja, assim, um convite para a gente olhar o mundo com esse olhar atento, né, que a Márcia falou para a gente, né, de estar com esse olhar para as coisas da vida, para as coisas da casa, para o cotidiano. Acho que isso ajuda a gente a pensar artisticamente também, de outras formas, né? E agradeço imensamente todos os comentários, os compartilhamentos, as minhas queridas que comentaram aí, minha aluna, coisa maravilhosa, Carol, obrigada, gente. Obrigada, viu, Priscila? Obrigada, Lucimar. Nós vamos colocar agora, Andréia, por favor, as referências que a Lucimar usou e também, junto, tem a receita das bolinhas de sabão, porque, como ela disse, eu descobri agora que eu sempre brinquei com água e detergente, mas tem mais 2 ingredientes aí. Você pode colocar? Você tem aí, Andréia? Senão eu coloco aqui. Eu já tô aqui Não, já tá aqui. Já tô dando está? Isso. Eu acho até vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V da receitinha, aí eu coloco no chat, que assim... Não, já tá aqui. Já peguei. Já está? Já. Tá bom. Eu tô só separando para não ficar na mesma... Tá ótimo. Isso, muito bom. Então já está aí no chat, pessoal, a receita. É bom saber, né, que a gente tem, então, além da água e do detergente, tem o fermento em pó e o açúcar. Eu vou aproveitar para colocar também os dados que a Priscila me passou do seu e-mail, Instagram. Tá bom. Olha, as referências dos 2 livros que a Priscila citou, eu coloquei em cima já. Do Boaventura Santos, tá ok? E da Clarissa Piccola Estés. Tá A Ciranda das Mulheres Sábias e O Fim do Império Cognitivo. Tá? A referência já está ali em cima. Bom, a gente tem mais umas 2 perguntas. Que daí eu acho que ok. A gente ainda tem um tempinho, então dá para fazer, né? Da Ana Carolina, ela falou que ela gostaria de saber se vocês acreditam que esse trabalho manual resgata a memória e quais seriam elas. Que ela pensa que já que não temos criado presentes, podemos recriar passados,
lembranças e ancestralidades. A gente tem também uma pergunta da Meirinês, falando para Lucimar. As bolhas de sabão, neste momento, nos dão o poder de liberdade. Você tem a receita, né, que você já passou, a gente já passou, e ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Então, eu li mais para você saber que essa receita vai para Minas. O vento de Minas vai roubá-las também. Aí temos muitos agradecimentos da Elaine, da Rita de Cássia, da Vina. Amei todas as palestrantes, senti o quanto é diferente as culturas numa mesma conversa, como nos espelhamos ou não nas falas das outras, de todas. O Felipe é o último, daí acho que a gente já pode ir nos encaminhando para o fim. Não é uma pergunta, mas gostaria de falar que as falas foram lindas e inspiradoras. Muito obrigada a todas. Adorei te conhecer, Lucimar. Pri, minha mãe ouviu sua voz e te reconheceu. Estamos com saudades. Acho que esses espaços, a voz e as conversas, elas nos lembram da saudade também. Bom, alguém mais? As meninas querem falar mais alguma coisa? Márcia, Pri, Lucimar? Eu queria... Teve uma pergunta. Posso? Claro. Teve uma pergunta sobre trabalho manual, memória, passado, lembrança e ancestralidade. E eu fiquei pensando que passa pelas mãos, né? O trabalho manual é das mãos. Só que as mãos são constituintes disso que a gente chama corpo e disso que é além do corpo, né? Então, eu pensando alto, né? A cabeça pensando vazando. Eu não usaria o termo trabalho manual, mas eu pensaria os trabalhos corporais, né? Intercambiados, interculturais, de intervalos que constituem uma pessoa e outra pessoa. Eu sou uma, a outra pessoa é outra, mas tem um intervalo que é o terceiro elemento, a terceira margem do rio, né? Então, fiquei pensando na expressão trabalho manual. Eu acho que o trabalho é sensório, cognitivo, motor, estésico, estético, sincrético, né? Porque tem as sincresias juntos, tópico do topos, e por aí vai. Mas muita gratidão aos comentários. Mais uma vez, muito obrigada por essa manhã tão habitada de tantas possibilidades, que eu acho que o que tem nos sustentado é a capacidade inventiva que nós damos passagem a ela. Muita gratidão. Bom. Priscila? Finalizar os agradecimentos, né? Agradecer a mãe do Felipe, lindo, que reconheceu a voz, uma mulher maravilhosa lá de Bauru, que só me acolheu, então super agradeço também por estar assistindo, pelo carinho, saudade mesmo, saudade de todos os abraços que vão acontecer quando a gente passar pela porta, né? Logo, em breve. Bom, agradeço pela oportunidade dessa conversa, que foi muito rica, muito inspiradora, né? Dá vontade de sair fazendo um monte de coisa, eu já estou com a cabeça aqui fervilhando. Agradeço muito ter conhecido, né, algumas pessoas que eu não conhecia ainda, então acho que foi um encontro muito maravilhoso mesmo, essa oportunidade do Lab aqui de ter convidado, da Patrícia de ter me chamado, esse acolhimento tão fofo da Márcia, né? E essa possibilidade de dividir esse momento com a Lucimar, de compartilhar, foi muito inspirador. Obrigada, viu? Que bom.
Para terminar, então, gente, antes desses meus agradecimentos também finais, eu queria só colocar... tem um slide, por favor, Andréia, então você pode pôr para a gente. Isso. Você tem como pôr na forma de apresentação. Tá indo. Tá joia. Porque eu fiz um breve resuminho mesmo, só com algumas questões que eu extraí, né, dessas nossas conversas e de possibilidades que neste outono, aliás, final de outono, hoje a gente já inicia o inverno, mas esse encontro aconteceu no final do outono de 2020. O que essas mulheres, essas duas mulheres fantásticas, né, e claro, com a possibilidade desse intervalo todo ser preenchido pela presença da Márcia Porto, o que elas, né, nos trazem. Então, eu não coloquei as imagens aqui das obras da Márcia Porto, que eu acho que isso a gente vai fazer num outro momento, viu, Márcia? Só com você aqui. Mas a Márcia está permeando tudo isso, sim. Tá? Então, nós temos alguns pontos de intersecções mesmo, que elas trazem para a gente, tá ok? Então, pode ir colocando, por favor, Andréia. Então, a Lucimar trazendo as bolhas e a Priscila as bonecas, a gente percebe que nós temos aí um grande campo, né? Conceitual, procedimental e atitudinal. E todos esses campos também nos mostram a questão da significância e não só do consumo. Porque tanto as bolhas de sabão hoje, né, a gente sai com as crianças, a todo momento a gente vê maquininhas prontas para se fazer bolhas de sabão. Algumas até que levam pilhas e tudo mais. E bonecas da mesma maneira, a gente tem bonecas aí de todas as formas, preços e enfim, mas isso não é o relevante, né? Pelo contrário, é o significante disso, é a essência desses dois brinquedos, que a princípio eles são os brinquedos, mas que depois a gente percebe que não é apenas um brinquedo, né? Tanto a boneca quanto as bolhas se transformam em um objeto receptor de cuidado. Vejam a delicadeza que a Lucimar nos trouxe, a delicadeza que a Priscila nos trouxe ao falar da modelagem das bonecas, da confecção manual, recebem cuidados, tá? Além disso, pode pôr, Andréia, o próximo item. E junto a tudo isso, então, elas mostram que é possível criar vínculos e reelaborar o mundo a partir, então, desses objetos e desses atos performáticos até. Tá? E depois, algo que eu acho bem importante, e aí a gente pensa, né, de novo nessa relação entre o professor e o artista, que é a questão do educar quem faz também. Porque antes de educarmos alguém, nós precisamos nos educar. E esses dois objetos artísticos nos mostram que é possível isso, né? E como é importante. E para quê, né? E por que isso? Eu acho que é a questão fundamental. Eu não estou vendo a última... Cortou. A última frase vinha aí, que era, eu até anotei, você tem aí, aqui. Educar como prática social. Isso, que é o nosso grande objetivo sempre, né? Que é também o objetivo do artista, muitas vezes, a criação como prática social. E, no nosso caso, o educar como prática social, muitas vezes. Então, eu fiz um grande... eu peguei toda essa poesia visual que as duas nos trouxeram e fui extraindo aí uns pontos que são comuns, tá certo? E para terminar mesmo, eu me deparei esses dias com uma publicação da professora Luana Wedekind, que todos conhecem, e ela é uma grande estudiosa, né, da arte russa, e ela trouxe essa poesia da Marina Tsvetaeva, eu não sei bem como é a pronúncia, é uma
tanto a Marina Tistaeva como a Natália Goncharova, elas são artistas da vanguarda russa. E a Marina, então, também no outono de 1928, olha só, mais ou menos há 108 anos atrás, ela fez essa poesia sobre essa questão da identidade comum que une todas nós mulheres. E ela fez este poema dedicado à Natália. E eu resolvi, então, trazer este poema aqui para o fechamento do nosso dia, da nossa manhã, que, claro, a identidade nos une, né? Nos leva a tantos outros campos. Então, é este o poema. Claro, você e eu somos irmãs, não pelo pai e não pela mãe, mas pelo álamo branco, a sombra que caiu manhã e noite no seu quintal e no meu, pelo vento vagante. Que folhas espalhadas, outono amarelo no meu quintal e no seu, pelo brilho amarelo nos olhos cinza e marrom, pelo ritmo claro em pinceladas e palavras. Certo? Então, com este poema, eu agradeço imensamente a todas vocês, mulheres fantásticas e maravilhosas. Agradeço ao Eduardo aí, que também proporcionou, né, toda essa estrutura. Aos queridos alunos aí do curso de Artes Visuais e tantos outros participantes, né, que nos ligam às artes, e às professoras do Polo que estão conosco. Andréia, obrigada por essa participação maravilhosa sua, querida, foi ótima. Então é isso, pessoal, gratidão e continuemos aí. Um beijo a todos. Gostaria de agradecer as meninas, Obrigado. Patrícia, muito obrigada, Paty, delícia como sempre, a Lucimar, Tesouro, ao grande sorriso da Priscila, muito obrigada, Deia, ao Artilab, ao Eduardo, obrigada, gente, para todo mundo que nos acompanhou. Super beijo. Super beijo, a gente tem que fazer uma balbúrdia. Porque a gente só despede com balbúrdia, muita balbúrdia, muita balbúrdia. Muita balbúrdia. Muita. Cada dia mais. Viva balbúrdia, olha aí, estão escrevendo. Obrigada, meninas. Eu acho que saímos hoje com uma relação entre o tempo e o espaço e um olhar sobre os rituais mais preenchidos. E eu acredito que essa quarentena, ela vem, além de nos ensinar a lidar conosco, está ensinando a lidar com o tempo, e a arte não podia estar longe disso, né? Eu vou me atrever a ler um trechinho, porque desde o dia que a gente se encontrou, eu estou pensando nisso, eu estou lendo um livro do Sartre sobre o Giacometti, e aí eu finalizo também, vou deixar aqui só a minha contribuição. Diz assim: mas todas essas ausências leves que nos pertencem, como os nossos nomes, como as nossas sombras, não bastam para fazer o mundo. Há também o vazio, essa distância universal de tudo a tudo. A rua é vazia, ao sol. E esse vazio aparece subitamente um personagem. E aí eu despeço, obrigada, pessoal. Bom, obrigada. Foi ótimo mesmo, viu? Então, quem sabe em outros momentos, né, a gente volta. O Eduardo, acho que o Eduardo pode falar também. Eu fico imensamente agradecido. Eu acho que é maravilhoso ter esse tipo de conversa que a gente conseguir trazer outra perspectiva para o mundo em que vivemos, que não vai ser mais como era antes. E é incrível poder conseguir abrir um espaço para que vocês possam vir aqui e falar. Então, acho que esse é um sentimento maravilhoso em poder compartilhar com todo mundo e fornecer essa oportunidade para que cada um escute um pouquinho de vocês e de todos nós. Então,
eu só tenho a agradecer realmente. Obrigado a todo mundo que está envolvido para a gente conseguir colocar isso de pé, né, Márcia? São alguns dias de trabalho, né? A Patrícia também sabe. E é maravilhoso ver o resultado disso tudo. E eu faço um convite para quem quiser, quem tiver algum tema interessante, quiser usar a plataforma, quiser conversar com a gente, por favor, fique à disposição. Tem um e-mail lá no site. Eu acho que esse é o objetivo nosso aqui, é compartilhar. Muito obrigado, gente. Obrigada, viu, Eduardo, aí pela estrutura toda. Foi ótimo. Imagina. Também. Queria agradecer também o Eduardo, a Andréia, né, por todo o apoio para fazer isso acontecer tão organizado, tão bonitinho, né? Muito obrigada, gente.